Boa noite, gente, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, vou dando alguns spoilers aqui sobre a live de hoje. Então, na live de hoje nós vamos falar sobre as atualizações em relação ao tratamento fisioterapêutico nas entorses de tornozelo. Então, se você tem algum paciente com entorse de tornozelo, seja na fase crônica, na fase aguda, ou se ele acabou de sair de uma cirurgia, então aquele paciente pós-cirúrgico, pós-fratura exposta do tornozelo, essa live é para você. Então, nessa live nós vamos falar sobre as dúvidas, vamos tirar todas as dúvidas em relação à entorse de tornozelo. Então, existem várias inseguranças, várias dúvidas em relação ao tratamento desses pacientes. Como? Quando evoluir com esse paciente? Quando eu sei que esse paciente, principalmente o pós-cirúrgico, quando eu sei que esse paciente pode descarregar peso nesse membro, que ele pode descarregar peso ali aonde ele fez aquela cirurgia, onde ele sofreu aquela fratura exposta. Então, quando fazer isso? Quando evoluir? Quais são as técnicas eficazes? Quais são as técnicas pouco eficazes? Então, hoje, o tema de hoje é exatamente esse. Então, se você tem algum paciente com entorse de tornozelo, que sofreu entorse de tornozelo ou que ele chegou até a fraturar, nós vamos falar tudinho sobre isso aí na live de hoje. O prognóstico, quando dá alta para esse paciente. Então está uma live recheada. Nem eu sei como, nem eu acredito como eu vou fazer esse conteúdo hoje aqui de forma gratuita. E exatamente, eu vou dar esse conteúdo de forma gratuita para vocês. Ele está riquíssimo. Para poder montar o conteúdo da live de hoje, eu li 5 artigos de boa qualidade metodológica. Então, eu avaliei a qualidade metodológica desses estudos e montei todo esse plano de tratamento, todo esse passo a passo para responder todas essas dúvidas que eu sei que você tem na sua prática clínica. Se você não tem, algum dia você vai chegar num ponto que você vai ficar com essas dúvidas aí quando estiver tratando um paciente com entorse de tornozelo ou pós-cirúrgico de fratura exposta, tá bom? Bom, então hoje é o nosso episódio de número 62, tá? Então nós estamos no episódio de número 62 do programa Bom Físio. Então, para quem não sabe, para quem não conhece, o programa Bom Físio é um programa onde eu discuto toda semana, toda terça e quinta, às 7 e 7 da noite. Eu discuto estratégias para o fisioterapeuta se destacar no mercado de trabalho e ele poder ganhar mais. Consequentemente, ele ganhar mais aí na sua profissão, né? Gerar mais valorização, reconhecimento. Então, toda semana eu faço uma live, toda terça e quinta, sempre no mesmo horário, às 7 e 7 da noite. Faça chuva ou faça sol, eu estarei aqui falando sobre estratégias para poder ajudar você, fisioterapeuta, a se destacar na sua carreira profissional e ganhar mais. Então, antes da gente começar, para quem também não me conhece, o meu nome é Rayane Marques, eu sou fisioterapeuta e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. E antes da gente dar início, eu já gostaria de pedir para vocês aí apertar nesse coraçãozinho que tem aí do lado da live, ou encaminhe essa live para um colega fisioterapeuta. Às vezes ele já tem algum paciente, está atendendo algum paciente com entorse de tornozelo. Então essa live vai ser assim, divisor de águas para esse colega de profissão. Então vamos disseminar as informações, né, gente? Não vão ficar só pra gente, vamos distribuir. Então já aperta isso aí, aperta o coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é importante e aí ele convidar mais pessoas, tá bom? Muito obrigada pelos coraçõezinhos aí. E ao longo da live eu vou lembrando vocês, gente, aperta o coraçãozinho aí, dá uma força aí, dá uma força pra tia. Bom, gente, então como eu disse, hoje nós vamos esclarecer todas essas dúvidas, né? Essas dúvidas
que sempre batem na nossa tecla, dúvidas que sempre quando a gente vai atender um paciente, eu particularmente já tive várias dessas dúvidas, principalmente o que fazer com esse paciente, até que ponto eu posso fazer com ele, que não vai atrapalhar no processo dele, né, no tratamento. Então eu já tive muitas inseguranças em relação a isso. Será que se eu descarregar peso agora, o paciente pós-cirúrgico, será que eu vou piorar? Será que vai quebrar ali? Será que a placa vai sair do lugar? Enfim, será que vai infeccionar os pontos? Então eu também já tive muitas essas dúvidas. Na entorse, qual é a fase que eu posso progredir? Será que é agora? Será que é dentro de uma semana, 2 semanas? O que fazer? Então, essas dúvidas às vezes travam a gente a gerar melhores resultados. Porque você com dúvida, você vai fazer o quê? Eu vou fazer o que eu sei. Eu vou recuar aqui, eu vou fazer só o básico, só o mínimo. Não vou fazer nada diferente porque eu tenho medo. E se piorar o caso dele? Então, a gente tende a recuar e recuando você não consegue oferecer ali a melhor intervenção e fazer com que ele progrida no tratamento, com que você chega a um processo aí de alta, que você conquiste com esse paciente melhores resultados, tá? E passando aqui um pouquinho para a parte mais teórica, bem rapidinho em relação às entorses de tornozelo, né? As mais comuns são 2 tipos de entorses, né? Que a gente já escuta muito falar. Então, é aquela entorse em inversão, né? Quando o pé vira para dentro, e as entorses em eversão, quando o pé vai girar para fora, né? E a mais comum é o paciente, nós, né? Ocorrer a entorse em inversão. E por que é a inversão? Porque a gente tem menos ligamentos, os ligamentos, na verdade, na região medial do nosso pé, são ligamentos mais fracos, são aqueles ligamentos com mais instabilidade, tá? Na região lateral, quer dizer. Então, é por isso que quando a gente faz a inversão, a gente lesiona a parte lateral ali do nosso pé, ali no maléolo. Então, ali que vai inchar, vai dar todo aquele processo de sinal inflamatório, né? Então, ali na nossa região lateral do nosso tornozelo, nós temos 3 ligamentos principais, tá? Que faz esse trabalho aí de dar a estabilidade no tornozelo. Então, é o ligamento talofibular posterior, o ligamento talofibular anterior e o ligamento calcâneo fibular. Então, são esses 3 os principais. Já na região medial do nosso tornozelo, a gente já tem bastante ali, já tem um ligamento mais forte, um emaranhado de ligamentos, onde ele vai cobrir todo o nosso maléolo medial, deixando ele mais estável. Então, é por isso que as entorses em eversão é muito difícil, né? Não é impossível de acontecer, mas é mais raro. O mais comum é a inversão mesmo. E ali a gente tem um ligamento que ele é mais forte, ele tá mais cobrindo mais ali o nosso maléolo medial, que é o nosso ligamento deltoide. Então, só dando uma passada aqui por alto, né, nesses termos, muita gente vai falar assim, nossa, não lembrava de nada disso, nossa, é mesmo, que monte de nomes que eu nem lembrava. Então não é pra gente decorar esses nomes, não. É só pra gente poder ter um pouquinho aí, montando aqui um pouco do nosso raciocínio clínico, que o motivo de sempre ter mais entorses em inversão do que em eversão. E existem 3 tipos de lesões nesses ligamentos, né? Que vai da lesão grau 1, 2 e 3. Então, a grau 1 é aquela ruptura, aquela lesão mais simples, onde você só ocorre ali um estiramento, né? O tornozelo já chega a inchar, já tem todo aquele processo, mas você só estira o ligamento. Até o grau 3, que é onde você tem uma ruptura total desse ligamento. E é preciso cirurgias? Aí vai depender. Então, qual é o processo, qual é o grau dessa ruptura, se é necessário ou não de você tá fazendo a cirurgia. Aí é um acompanhamento, né, mais
junto com o médico. Então, precisa de alguns exames para poder analisar se teve uma ruptura total, que o paciente vai precisar de passar por um processo cirúrgico. Mas, normalmente, as entorses mais comuns, ela sempre está ali no grau 1 e 2. Não chega a gerar essa ruptura do ligamento, não. E tem nas entorses, aquelas entorses mais graves que chegam a ter uma fratura exposta. E aí, nessas fraturas expostas, normalmente acometem aqui a fíbula, e muito mais difícil, mas não impossível, também pode fraturar a tíbia. Mas a tíbia, mas o mais comum é a fíbula, por ela ser mais fininha, ela está mais propensa ali a um osso mais fino. Então, normalmente, a gente vai nas fraturas expostas, vai estar ali quebrando, vai estar lesionando a nossa fíbula. Aí, o paciente já passa direto para a cirurgia. E ele vem para nós no pós-cirúrgico. Aí que entra a nossa intervenção. Então, o que fazer com esses pacientes, né? Logo ali depois que ele passou pelo processo cirúrgico, colocou às vezes alguma tala, colocou alguns pinos, né, para poder reconstituir aquele osso, para aquele osso ali voltar a juntar, né, o nosso famoso juntar. O paciente gosta muito de falar isso. Eu colocou uns pinos aqui, uns ferros aqui, para o osso juntar, que ele estava separado. Tá? Grosso modo é isso mesmo que acontece, né, o osso vai juntar. E aí existem esses 3 tipos. E nós vamos falar sobre o tratamento fisioterapêutico, sobre todas aquelas perguntas que eu falei no início, aquelas dúvidas que eu comentei no início aqui da live, aquelas dúvidas que travam a gente a atender o nosso paciente. Nós vamos responder todas essas dúvidas para cada tipo de paciente. Então, aquele paciente que acabou de sofrer uma entorse, que nós chamamos de entorse aguda, nós vamos falar sobre ele, nós vamos responder as perguntas para esse tipo de paciente. Para os pacientes com entorse crônica, então o que é uma entorse crônica, como fazer, o que resolver o problema desse paciente, como responder essas perguntas. E também vamos falar do terceiro tipo de paciente, que é aquele pós-cirúrgico. Então, ele acabou de ser operado, tá ali, saiu da mesa de cirurgia. O ideal é ele procurar um tratamento fisioterapêutico 48 horas depois da cirurgia. Então, ele acabou de sair do hospital, dentro de 2 dias ele já tem que começar um acompanhamento com um fisioterapeuta. Mas não é muito a nossa realidade. Né? O paciente procura a gente logo muito depois, às vezes 1 mês depois, 20 dias depois, então não é muito a nossa realidade, mas o ideal era ele procurar um acompanhamento, um tratamento fisioterapêutico 48 horas após a cirurgia, tá? Boa noite para quem entrou aí, boa noite Fred, boa noite gente, Angélica, Eduardo, Amanda. Boa noite. Hoje nós estamos falando de entorse de tornozelo, hein? E para quem entrou agora, não escutou eu falar, né, no início, como eu disse, eu vou pedir agora, ao longo da live, aperta o coraçãozinho aí, mostra que você está que você está prestando atenção na live. Isso aí, aperta o coraçãozinho para o Instagram distribuir o conteúdo para mais pessoas. Combinado? Então vamos falar agora do nosso primeiro tipo de paciente. Então, como eu disse, nós vamos comentar dos 3 tipos de pacientes, né? Então, o primeiro é o nosso paciente com a entorse aguda. Então, o que é aquela entorse aguda? A entorse aguda é aquela mesmo que o paciente acabou de entorcer o pé, tá indo caminhar e faz aquela virada ali no pé, acabou de torcer. Características do paciente com entorse aguda: ele vai ter muita dor, uma dor enorme na hora. Aí vem rubor, inchaço, edema, vermelhidão. Então, aquele tornozelo vai ficar inchado, vai ficar edemaciado. Ele não vai conseguir colocar aquele pé no chão. Então, essa é a entorse aguda. E qual é o tratamento para essa entorse? Então, se um paciente te ligar, acabou de torcer o pé
e te liga querendo alguma orientação sua. Ah, fulano, acabei de torcer o pé, o que eu faço? A princípio, você vai olhar, primeiro a gente precisa avaliar, né? Dar uma olhadinha nesse tornozelo, porque ele pode ter sofrido uma lesão mais grave. Então, o que avaliar, né? A gente não comentou. O que avaliar nesses pacientes primeiro? O que você vai olhar nesses pacientes, né? Que é importante também. Porque não é só você olhar e, tá inchado, torceu. Isso aí vai estar mesmo, vai estar inchado, né? Porque ele acabou de sofrer uma entorse. Então, o que a gente vai observar nesses pacientes? O que você deve avaliar? Então, a primeira coisa é você olhar para as estruturas moles, as estruturas articulares, ligamentares, fazer uma palpação para poder ver se não teve nenhuma lesão, nenhum estiramento muscular na parte anterior desse tornozelo, ou seja, tibial anterior, a panturrilha, gastrocnêmio. Então, você vai analisar também essas outras estruturas, esses outros músculos, para ver se eles não sofreram também nenhum estiramento durante essa entorse. Ver se não quebrou, né? Então, olhar, palpar, pegar esse pé, avaliar, não é sair cutucando que ele vai estar com dor, mas olhar no lugar certo, né? Palpar o lugar certo, avaliar aquilo ali. Aí vai estar inchado, vai estar, né, edemaciado, ver se está quente. Avaliar isso tudo nesse paciente. Se ele, qual é a amplitude que ele está fazendo com esse pé. Se ele consegue mexer pelo menos alguma parte desse pé. Dói, mas eu consigo mexer. Ótimo. Já é sinal que não quebrou, não teve fratura. Não ter, visivelmente, né? A gente só vai conseguir provar isso através de um exame de imagem. Mas ali, na hora, com poucos recursos, que é a sua visão e a sua mão, você já consegue chegar em alguma conclusãozinha. Se a dor não for diminuindo, né, ao longo do tratamento, a gente já começa a desconfiar que pode ser que ele fraturou algum ossinho, né, o sesamoide, algum ossinho lá dentro, principalmente no punho, né, a gente olha, trata e o paciente ainda continua, aí você vai ver ele lesionou o pisiforme, um ossinho miudinho. Então, é importante a gente começar a observar isso. Então, a princípio, ele está com uma movimentação, mesmo que diminuída, mas ele está com uma movimentaçãozinha ativa, você já começa a pensar que não houve nenhuma lesão ali, não quebrou nada. É mesmo um estiramento desses ligamentos, né? Aí a gente vai fazer o quê? Mais para frente pode solicitar uns exames de imagem, né? Exames complementares, como raio-x para poder observar mesmo, talvez uma ressonância para poder ver qual foi o tipo de lesão desses ligamentos, se foi lesão grau 1, 2 ou 3, né? E tem o exame físico também. Você pode realizar testes. Quais testes realizar na entorse de tornozelo? Então, existem 4 testes básicos que a gente pode fazer para você avaliar a instabilidade desse tornozelo. Também são testes muito legais da gente realizar, principalmente com idosos, que eles apresentam muita instabilidade nesse tornozelo. Então, você pode realizar esses testes com eles, até mesmo algum paciente seu que tem entorses recorrentes, provavelmente ele pode estar com uma instabilidade desse calcanhar, né, desse tornozelo. Então, você realiza esses testes e identifica qual é o ligamento que está mais frouxo, qual o ligamento que não está ali dando aquela estabilidade que ele deveria, através desses 4 testes que eu vou falar aqui. Então, o primeiro teste é a gaveta anterior. Nossa, gaveta anterior, acho que vocês vão pensar aí, Rayane, gaveta anterior não é no joelho, não? Eu já ouvi falar que esse teste é no joelho. Não, tem o mesmo nome. Tem o teste de gaveta anterior pro joelho, mas também tem o teste de gaveta anterior para o tornozelo. Então, a gente faz essa gaveta anterior que você vai puxar esse pé para frente, segurando bem aqui tíbia e fíbula, você vai puxar aqui no calcanhar, tracionar esse pé para frente. Então, você vai estar avaliando a estabilidade do ligamento talofibular anterior. Jogar para trás, segura aqui na canela e joga esse pé para trás, segurou na parte anterior, tíbia e fíbula, deslocou esse pé para trás, você está fazendo o quê? Avaliando a estabilidade do ligamento talofibular posterior. Os 2 testes. E tem mais 2 que é na inversão
e a eversão. Então, você faz uma inversão e eversão desse pé para poder também avaliar o ligamento calcâneo fibular e o deltoide. Aqueles que estão bem ali na região lateral e medial do nosso tornozelo. Então, você faz esses testes para poder identificar se o paciente apresenta uma instabilidade, dependendo, quando você vai fazer, por exemplo, a gaveta anterior e o pé veio muito para frente, deslocou demais, quer dizer que provavelmente houve uma ruptura do ligamento talofibular anterior. Então, a gente já precisa começar a olhar para ele com outro olhar, porque às vezes ele precisa passar por um processo cirúrgico, então a gente encaminha ele para um ortopedista para poder fazer outros exames e avaliar direitinho sobre isso. Então, às vezes a gente acha assim, torceu o pé, agora seu pé nunca mais é o mesmo. Torceu, teve uma entorse, acabou, você vai sentir essa dor pro resto da vida. E às vezes não é isso. Na entorse pode ter gerado uma instabilidade tão grande de algum desses ligamentos, aí você vai identificar qual ligamento através desses 4 testes e você vai tratar essa instabilidade desse paciente. Então é um mito a gente falar que torceu o pé uma vez, acabou, você nunca mais tem o pé novo de novo. Então, não, isso é um mito que a gente deve quebrar esse mito, porque sim, o pé volta sim a fazer as mesmas coisas, o pé volta a não doer, ele volta a ser funcional de novo, sem dor e com toda a qualidade que ele tinha antes de sofrer aquela entorse ou até mesmo de sofrer alguma fratura exposta. Tá bom? Então, isso é um mito que a gente não deve levar adiante. Então, o paciente chegou para você, agora eu torci, quebrei, acabou para mim, né? Meu pé nunca mais é o mesmo. Aí você fala, não, vamos fazer um tratamento específico, um tratamento atualizado, que seu pé vai voltar sim a ser como era antes. Então, continuando aqui, falei agora um pouquinho sobre as avaliações, né? O que avaliar nesse paciente, principalmente o paciente quando ele vem para você pós-cirúrgico, aí você vai avaliar bastante a amplitude de movimento, a movimentação, se tem alguma aderência no movimento. Então, você avalia mais essa parte também, se ele perdeu alguma amplitude de movimento. Porque, como eu disse, eles procuram a gente muito depois, né? Costumam procurar a gente depois de um mês, 1 mês, 2 meses, 45 dias, depois dessa lesão, depois do processo cirúrgico. Então, ele vai perder algum grau ali de amplitude de movimento. Então, a gente precisa avaliar isso aí nele também. Sempre registrar para depois você reavaliar e mostrar para ele o quanto vocês ganharam, o quanto a fisioterapia resolve, tá? Então, voltando no nosso paciente com a lesão lá em entorse aguda, né? Falei primeiro aqui da avaliação, que aí serve para os 3 tipos de pacientes. E agora vamos falar aqui mais detalhadamente em relação ao tratamento fisioterapêutico na entorse aguda. Então, característica, inchaço, muita dor, não consegue colocar o pé, normal. E aí o tratamento conservador, logo no início, né? Bem no início ali. Que início, né? O que você chama de início? 3 dias, 3, 4 dias, você vai pedir ele para fazer a imobilização e colocar gelo. Então, tem na literatura que fala que é só até 2 dias após a lesão, ou seja, uso de gelo somente após 48 horas da lesão. Então, a gente só prioriza o gelo no primeiro, no segundo dia e depois da lesão. Mas você pode estender um pouquinho para 3 dias, porque tem evidências que falam aí de 3, 4 dias e tem evidências que falam somente de 48 horas. Então, eu prefiro a gente pegar um pouquinho mais com a evidência que diz que é um pouquinho a mais. Então, você fica com o seu paciente, prescreve para ele fazer o uso do gelo dentro de 3 dias, 3 vezes ao dia, com 20 minutos em cada colocação de gelo naquele tornozelo. Por que 20 minutos? Porque também já saiu estudo provando que se você deixar menos de 20 minutos, ele não gera o efeito que você quer.
Qual é o efeito de fazer aquela vasoconstrição, reduzir o edema, toda a inflamação? Então, se você deixar menos de 20 minutos, ele não gera esse efeito. Se você deixar mais de 20 minutos, você já pode começar a lesionar outros tecidos, que não é a intenção nossa. Então, o ideal é 20 minutos. Tá? Então, isso também já foi estudado, já foi comprovado para nós. E 3 vezes ao dia, dando um intervalo de 4 horas de uma colocação para a outra. Então, se ele colocou 8 horas da manhã a primeira vez, ele vai repetir o processo só a partir de meio-dia. Dá um intervalo de 4 horas para o tecido fazer toda aquela recomposição, né? Ele se reconstituir, fazer de novo uma vasodilatação, para ele poder voltar a fazer o seu processo normal. Então, esperar 4 horas, coloca de novo. Aí ele colocou cerca de 1 hora da tarde, depois ele vai colocar de novo a partir das 5 horas, tá? Então, não é colocar também de hora em hora, não, senão você pode lesionar mais ainda esse tecido muscular desse paciente. Então, fica atento a isso aí. Na fase, então, na entorse aguda. E o que trabalhar com ele logo depois? Então, a evidência traz para nós que o ideal de fazer com esses pacientes é um treinamento neuromuscular. E o que eles descrevem que é um treinamento neuromuscular? E vem vários exercícios que eles colocam lá, que é o treinamento neuromuscular. Então, é trabalhar com esse paciente equilíbrio, exercícios unipodais. Então, pedir ele para ficar, né, num pé só, fazer equilíbrio com os olhos abertos, olhos fechados. Trabalhar talvez marcha estacionária, sobe uma perna, sobe outra, parado. Então, fazer exercícios unipodais de equilíbrio. Então, permanecer somente com a perna lesionada no chão por 20 segundos. E aí, descansa um pouquinho, depois repete, tá? E um fortalecimento de membro inferior todo. Então, Rayane, ele lesionou só o tornozelo. Para que eu preciso trabalhar quadríceps? É importantíssimo você trabalhar quadríceps, porque uma das coisas que pode ter levado ele a gerar essa compensação e ele sofrer essa entorse, tem muito buraco na cidade, tá, mas ele estava com uma fraqueza também de quadríceps, às vezes fraqueza de glúteo médio. O glúteo médio é responsável por um processo muito importante da marcha. Então, se ele está com uma fraqueza de glúteo médio, ele vai ter uma marcha mais deficitária, uma marcha deficiente ali, e que pode gerar ele a ter essa entorse de tornozelo. Então, é importante a gente trabalhar isso tudo com esses pacientes. Então, trabalhar o membro inferior todo, desde o quadril, os músculos do quadril, isquios tibiais, fortalecer o quadríceps, panturrilha, tibial anterior. Tibial anterior é importantíssimo, principalmente no idoso. O idoso tende a ficar com o pé caído, arrastando no chão. Então, trabalha o tibial anterior para ele conseguir levantar mais esse pé do chão. Tá? Então, trabalhar ali o paciente como um todo. Trabalhar o membro inferior dele como um todo. E o principal é um treino de propriocepção. Então, colocar ele numa prancha de equilíbrio, colocar ele às vezes num bozu e fazer um exercício com ele de pegar a bola. Então, você joga a bola para ele e ele em cima do bozu tem que pegar a bola. Aí você joga mais alto, mais baixo para ele ter que agachar, do lado para ele ter que fazer compensações no corpo ali, para ele buscar essa bola que você vai jogar para ele. Então, trabalhar esses exercícios também de propriocepção, caminhar em texturas, né, em ambientes instáveis. Então, colocar ele para caminhar em cima de colchonetes, em locais mais instáveis, assim, para poder sempre aumentar essa estabilidade nesses ligamentos. Isso nós estamos falando do paciente na entorse aguda, tá? Então, olha o tantão de coisa que pode trabalhar. Então, o paciente, muitas das vezes, quando ele sofre uma entorse, ele só ali imobiliza em casa mesmo e não faz nenhum tratamento. Então, a gente deve orientar esse paciente que ele precisa fazer um tratamento, porque ele pode vir a torcer esse pé de novo. Ele pode sofrer uma nova entorse de tornozelo. Então, olha o tanto de coisa que a gente pode trabalhar com esse paciente. E qual é o prognóstico? Né? Então, como eu disse, eu vou falar em cada fase, eu vou falar o prognóstico
de cada tipo de paciente. Então, o prognóstico das entorses de tornozelo aguda é que ele vai melhorar, os sintomas podem vir a melhorar dentro aí de 4 semanas, então após 4 semanas, e o tratamento com você, ele pode durar até 3 meses. Então é o que a literatura traz para nós. Então, o que você já pode resguardar o paciente disso. Ó, dentro de 4 semanas, 1 mês, torceu o pé hoje, vão começar uma fisioterapia, vão começar um tratamento, dentro de 1 mês o senhor já está com um tornozelo novo, a senhora já está com um tornozelo novo. Então o paciente já fica mais assim, opa, esse não quer me enganar, ele sabe o que ele fala. Por que a gente vai estar tão confiante em falar isso para ele? Porque já estudaram isso para nós, já está aqui na evidência, isso são dados, né, que eu trouxe de evidências fortes, evidências de alta qualidade metodológica. Se vocês quiserem os artigos que eu usei, é só vocês deixar um comentário, eu quero, me manda um direct pedindo que eu mando para vocês todos os 5 artigos que eu utilizei para montar o conteúdo da live de hoje. Tá bom? Então o prognóstico dele é bom. Dentro de 4 semanas, se fizer isso tudo que nós falamos, todo esse trabalho, ele vai ter uma melhora dos sintomas, e o tratamento pode progredir, pode durar até 3 meses. Por quê? Porque aí vai depender. Se for um idoso, a gente vai demorar um pouquinho mais, né? Se for um jovem, demora um pouco menos. Se for um atleta, já é um outro tempo. Então a gente coloca esse tempo, né? A literatura coloca esse tempo de 4 semanas a 3 meses para vocês também ficarem resguardados e também ter esse raciocínio aí em falar com o seu paciente, que aí ele pode ficar também mais tranquilo. A Suzane quer os artigos, me manda uma mensagem depois no direct me pedindo que eu te mando os artigos, tá? Agora, vamos falar do nosso segundo tipo de paciente, que é nas entorses crônicas. Então, o que é, qual é a característica das entorses crônicas, né? Porque a gente acha que entorse é só mesmo aquela que acabou de sofrer e pronto. Faz o tratamento, ou às vezes nem faz tratamento. Então, não. A entorse crônica também é muito comum. E olha só que vocês vão identificar muitos pacientes de vocês que às vezes já relataram isso para vocês, e vocês às vezes nem sabiam que ele estava com uma entorse crônica. O que é o seguinte, qual é a característica dessa entorse crônica? O paciente ele vai apresentar uma dor, ele vai relatar para você que apresenta uma dor no tornozelo ou um incômodo que já tem mais de 6 meses. Tem uns 6 meses que eu sinto essa dor, esse incômodo. Ele vai falar para você que tem uma instabilidade ligamentar, que ele sente que o pé tá frouxo. Eu já tive um paciente assim também. Ele falava comigo que ele tinha medo de pisar em algumas coisas porque ele sentia que o pé dele era frouxo, bambo. É assim mesmo que o paciente relata, eu sinto que meu pé é bambo. E já tem mais de 6 meses que meu pé dói. Eu sofri uma entorse tem 6 meses atrás e até hoje o meu pé dói. Se eu faço um movimento mais agressivo, se eu vou correr na esteira, se eu vou fazer alguma coisa, agachar, levantar, saltar, o meu pé dói, meu tornozelo dói. Então esse tipo de paciente é característico, ele tem o quê? Uma entorse crônica. Então já está crônico ali aquela lesão. Então ele sofreu uma entorse anteriormente e não foi curada. E o que fazer com esses pacientes? Então, ele sente um pouco de dor, sente um incômodo quando vai realizar alguma coisa. Então, a gente já passa direto para um treinamento neuromuscular. Ou seja, aquela parte ali que eu falei antes, né? Vamos trabalhar com esse paciente o quê? Equilíbrio, exercícios unipodais, fortalecimento de todo esse membro inferior, não pensar só naquele tornozelo, não tratar só aquele tornozelo onde dói. Tá? Então, é trabalhar todos esses músculos do membro inferior. Outro músculo também importante para a gente trabalhar
é os músculos intrínsecos e extrínsecos do pé. Então, vamos trabalhar, puxar a toalha. Lembra desse exercício de puxar a toalha? Estende a toalha no chão, pede o paciente para ir puxando a toalha com os dedos dos pés. E como deixar esse exercício mais pesado? É só você colocar um peso em cima dessa toalha. Um halter de 1 quilo, colocar um pezinho ali em cima, pedir para ele fazer o mesmo movimento. Aí o exercício já fica mais pesadinho ainda do que fazer só com a toalha no chão. Tá? Então é trabalhar tudo isso com ele, principalmente também a propriocepção. Então a propriocepção nesse paciente é importantíssimo, porque ele apresenta uma frouxidão ligamentar. Aí nesse tipo de paciente a gente vai avaliar também, fazer todos aqueles testes dos ligamentos, gaveta anterior, gaveta posterior, inversão, eversão, para poder identificar qual é o ligamento que ele apresenta mais instabilidade. Que aí você sente, na hora de você realizar o teste, você sente na mão qual é o movimento que cede mais, que o pé vem para você, que é porque o ligamento está mais frouxo naquele sentido ali. Então você tem que trabalhar mais para aquele ligamento. Então é trabalhar todo esse complexo com esse paciente, né? E principalmente, como eu disse, o uso de propriocepção. Então, põe ele para andar em texturas instáveis, a ficar de um pé só em texturas instáveis, porque esse desequilíbrio que aumenta a estabilidade nesses ligamentos do tornozelo. Então, é ele achar que vai cair, é ele ter que fazer esses reajustes no tornozelo, que vai aumentar a força naquele tornozelo, vai tornar aqueles ligamentos mais fortes e deixar o tornozelo mais estável. Tá bom? E, Rayane, qual é o prognóstico, né? Então, o que eu posso resguardar o meu paciente com entorse crônica? Ele também, você já começa com esse paciente. A partir de 1 mês de tratamento, ele já começa a sentir diferença. Ele já começa a sentir que o pé dele tá outro. Dentro de 4 semanas também, dentro de 1 mês de tratamento. Quantas vezes por semana de tratamento? 2 vezes por semana. Aí é bom também, eu sempre gosto muito de passar exercícios domiciliares, né? E não é passar 10, 20 exercícios porque ele não faz. O paciente não faz. É você colocar 1 ou 2 exercícios para ele fazer todo dia. Aí toda semana você troca esses exercícios. E por que a orientação domiciliar é boa? Porque é ali que ele vai fazer alguma coisa para continuar tudo aquilo que você faz com ele no seu atendimento, seja no consultório, né, na clínica, na casa dele. Então, é passar algumas orientações domiciliares simples, alguns exercícios fáceis, que ele faz ali rapidinho pela manhã, porque não é só o idoso que tem preguiça, o jovem também tem preguiça, o meia-idade também tem preguiça, o ser humano tem preguiça de fazer. Então, passa pouquinhos exercícios, 2 ali, no máximo 3. Agora, se ele for um bom aluno, aí você passa um pouquinho mais. Mas aí, o ideal é a gente passar alguma coisinha para eles fazerem, porque você consegue ter um ganho muito mais rápido do tratamento. Porque ele vai fazer alguma coisa que vai agregar, vai ajudar na sua intervenção. E o ideal é que ele faça todos os dias, porque quanto maior a frequência, melhor o resultado, você tem um resultado mais rápido. Tá? Então, se você não tem o costume de prescrever para o seu paciente exercícios domiciliares, então cria esse hábito, começa a passar alguns exercícios para ele fazer, que você vai ver como você vai ter uma melhora com ele muito mais rápida, tá? Passando disso, né, passando das entorses crônicas, eu gostaria de falar outra coisa aqui, né? Porque assim, eu montei o conteúdo dessa live muito, muito bem detalhado. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o esquema que eu faço das lives e é como eu coloco lá na comunidade. Então eu monto um quadro para as meninas da comunidade, para os meus alunos da comunidade, com tudo que eles têm que fazer, qual é o passo a passo, quais são os exercícios, ideias de exercícios neuromusculares para eles realizarem. Depois eu vou mostrar como fica organizado no arquivo em PDF, tão bonitinho. E esse conteúdo que eu tô
dando para vocês aqui agora, eu já vi fisioterapeutas vender curso sobre isso aqui que eu tô falando. Já vi muitos profissionais vendendo curso sobre esse tema, sobre tudo isso que eu tô falando aqui. E eu tô dando de graça. Então, gente, anota, pega um papelzinho, anota aí, porque isso aqui é chave de ouro. Se você tá com algum paciente com essa entorse, se você tem algum paciente com essas características, realiza com ele e depois me conta o resultado. Depois vocês me contam qual vai ser a satisfação dele, tá? E eu tô dando isso aqui tudo aqui, ó, de graça mesmo. Então vão valorizar a tia, dá mais um like aí, aperta o coraçãozinho. Falei que eu ia falar sobre isso a live inteira, ia pedir vocês para poder clicar nos coraçõezinhos aí. Aê! Vou encher o saco de vocês aqui pedindo coraçãozinho. Muito bom, obrigada. Então vamos para o nosso terceiro tipo de paciente, que é aquele paciente pós-cirúrgico. Então o paciente teve uma entorse ali, teve uma fratura exposta, né? Então nas fraturas expostas não tem nem o que falar, vai direto para o centro cirúrgico, coloca pino, faz tudo que tem que fazer, que aí a gente já não sei o que é, que aí já é parte médica. Então vem para nós ali, depois com aquele pé, às vezes cheio de parafuso, cheio de pino, chegou. O que fazer com esse paciente? Aí que o bicho pega, né? Aí que eu acho que aumenta mais ainda a nossa insegurança, porque vem aquela pressão enorme. Ai, Jesus, quando eu posso colocar esse paciente em pé? E o paciente botando pressão em cima de você. Quanto que eu vou andar? E quando que eu vou poder ficar em pé de novo? Ah, eu já quero andar, eu preciso trabalhar, porque meu patrão já tá, eu vou perder meu emprego. E aquela pressão, e você não sabe até que dia, quando você pode colocar esse paciente em pé, quando você começa a realizar, o que fazer primeiro, o que fazer depois. Então, suas dúvidas acabaram. Vamos falar desses pacientes. Inicialmente, chegou o paciente para você, você já começa a iniciar com ele o quê? Uma reabilitação funcional o mais precoce possível. E depois de 6 semanas com essa reabilitação funcional, eu vou falar aqui o que envolve essa reabilitação funcional, quais são os exercícios, o que você pode fazer com esse paciente nesse primeiro início. Aí depois de 6 semanas com ele, a gente entra para o tratamento neuromuscular, que é aquele que eu já falei anteriormente para os outros 2 tipos de entorses, né? O aguda e o crônico. Então, depois de 6 semanas, você já começa com ele no tratamento neuromuscular. Vamos pensar que 6 semanas depois é 1 mês e meio de cirurgia. Então, quer dizer que depois de 1 mês e meio, você pode colocar o seu paciente já de pé. Antes disso, ele já vai ficar de pé. Dentro de 1 mês e meio, ele vai estar fazendo aqueles exercícios lá atrás, que é mais pesados. Equilíbrio, exercícios unipodais, né? Exercícios ali em cima do bozu, caminhar em texturas diferentes. Dentro de 1 mês e meio, você já passa para esse nível de tratamento com seu paciente. E o que fazer antes, né? Que a literatura chama de reabilitação funcional. Então, eu vou detalhar aqui para vocês quais são esses exercícios, o que realizar com esses pacientes nesse inicinho aí, fazendo essa reabilitação funcional. Então, é você fazer exercícios de fortalecimento, porém, sem descarga de peso. Então, é ele fazer ali fortalecimento de panturrilha com a perna, às vezes, deitado, né? O paciente deitado na maca, na cama, ou com a perna para cima, panturrilha, como? Com a faixinha, né? Uma faixinha elástica, um teraband, põe lá na ponta do pé dele, nos dedos, e ele vai fazer o movimento de panturrilha, inicialmente aí sem descarga de peso. Qual é esse tempo, Rayane, sem descarga de peso, onde ele não pode colocar ali o pé no chão ainda? 3 semanas, as 3 primeiras semanas, tá? Então, o paciente te procurou, saiu, a não ser que ele já te procure bem depois. Isso a gente tá falando assim, ele saiu da cirurgia hoje. Ele saiu da cirurgia hoje,
te procurou aí segunda-feira, então já deu aí 48 horas, né? Mais ainda, deu uns 4 dias, ele te procurou na segunda. Você já começa esse treinamento com ele, essa reabilitação funcional. Dentro de 3 semanas, você já começa a descarregar peso nessa perna dele. Então, ele te procurou segunda, depois de 3 semanas, você já começa com um trabalho de descarga de peso nesse pé. Ai, Yane, é muito pouco tempo, e se estragar ali? Não estraga. Não quebra nada, não estraga o pino, não joga, não entorce o pino, né? Não vai inflamar ponto, pode fazer. Por que que eu falo com tanta convicção? Porque eu tenho um embasamento científico por trás do que eu estou falando. Então, isso me permite falar isso com maior clareza, com maior tranquilidade, porque estudaram para nós que você pode começar a fazer a descarga de peso depois de 3 semanas nesse paciente com fratura exposta. Então, por isso que eu falo com muita tranquilidade. Porque eles estudaram isso para nós e a gente, tendo um embasamento científico, você pode confiar de olhos fechados. Lembrando, detalhe, não é qualquer estudo, né, gente? Não é qualquer evidência. Ah, porque foi publicado lá na PubMed, achei lá um artigo que tá falando que é assim, assim, assado. Não é porque está publicado, seja na PubMed, seja na Pedro, não é porque está publicado que quer dizer que o estudo é bom, tá? Vamos colocar isso na cabeça. Também tem muitas fake news na publicação, no mundo científico. Eles enviesam os resultados. Se for para vender algum produto, estou vendendo essa garrafinha, o resultado é que essa garrafinha cura câncer. Coloco o que eu quiser e o resultado vai gerar isso. Mas por quê? Porque eu puxei o resultado para aquilo que eu quero. Porque eu quero vender essa garrafinha para você. Então, eu vou falar que ela é maravilhosa. Então, não confie em tudo que está escrito. É preciso a gente avaliar. Olhar para esse estudo, ler, avaliar a qualidade metodológica dele. Ele foi um estudo bem conduzido? Ele pecou ali? Ele puxou a sardinha para o lado dele? Puxou a sardinha para o produto? De acordo com os resultados, análise estatística, usou a análise estatística correta ou ele usou qualquer uma? O desenho de estudo condiz com o que ele está querendo provar? Então, são várias coisas que a gente olha, tá? E eu olho isso em todos os estudos antes de montar um plano de tratamento para os meus pacientes, antes de montar o plano de tratamento para os meus alunos da comunidade, antes de vir aqui abrir a câmera e vir falar com vocês. Então, eu faço isso todo esse trabalho. Todinho, é um filtro até que eu uso muito no Instagram, que me representa muito, que é no offline que o bicho pega. Exatamente, é no offline que o bicho pega. Então, eu faço toda essa análise antes de montar esse tratamento. Então, dentro de 3 semanas, pode começar a realizar uma descarga de peso nesse paciente. Como? Eu já vou colocar ali, deixar aquele paciente todo, colocar todo o peso no pé? Não, a gente já vai começar com algo mais simples. Você vai dar a mão a ele, ou ele vai segurar, às vezes ele já vem para você com um andador, né, com uma prescrição de algum andador, mas ele não vai ter confiança naquele pé, tá? Então, a gente começa essa descarga, mas bem lento. Sentar e levantar. Às vezes, só sentado, pedir ele para fazer o movimento aqui de pé, ele vai ficar com o pé encostado no chão, sentado, e ele vai levanta o pé, desce. Levanta na pontinha do pé e desce. Tipo uma panturrilha sentado, mas ainda sem descarga de peso. Esse exercício também é muito bom para a gente trabalhar a mobilidade ativa, a mobilização ativa desse tornozelo. Então, fazer esses exercícios tudo antes e com fortalecimento dos músculos intrínsecos e extrínsecos do pé, fortalecimento de panturrilha, fortalecimento de tibial anterior, isso tudo você faz com ele ainda deitado, tá? Então, deitado as 3 primeiras semanas. Deitado, fortalecimento de panturrilha, fortalecimento de tibial anterior, fortalecimento de músculos intrínsecos e extrínsecos do pé. Então, você já vai deixando toda essa articulação, todo esse pé, esse tornozelo, preparando ele para receber a carga. Outra coisa que a gente também trabalha muito nesses pacientes é
mobilização articular, né, passiva. Então, às vezes, se ele te procurou um pouquinho tarde, né, pós a cirurgia, um pouquinho depois, ele vai apresentar uma perda de ADM ali. Então, você tem que trabalhar com ele um ganho de ADM, uma mobilidade ali, fazer uma mobilização passiva em todo esse tornozelo. Então, também nos ossos do pé, tá? A gente esquece de mobilizar os ossos do pé. Às vezes a gente fica só ali, tornozelo, mas não, tíbia, fíbula, então trabalha todas essas articulações, mobilizar todas essas articulações, tá? Também. Aí a gente já tá preparando esse pé para receber a carga. Aí depois disso a gente já começa a fazer exercícios de descarga de peso. Então pode começar, se você tiver alguma insegurança, você pode começar fazendo com ele uma ponte, né? Então, a ponte, eu chamo de ponte, tem outros profissionais chamam de outro nome, mas eu chamo de ponte, que é aquele exercício onde você vai estar deitado, né? Em decúbito dorsal, paciente deitado de decúbito dorsal, com o pé apoiado, com o joelho dobrado, o pé apoiado na cama, e ele faz aquele movimento de levantar o bumbum. Então, ali você já faz uma descarga de peso nesse tornozelo. Então, você pode começar com ele, com esses exercícios, fazendo essa descarga de peso com ele, nesse exercício deitado. Depois você passa para o ortostatismo, já passa ele para de pé. E aí, no de pé, a gente tem que ter esse cuidado, que ele vai ter medo de fazer, ele vai ter medo de ficar em pé. Então, às vezes, só a gente que tem medo, não, o paciente também morre de medo. Ele acha que vai quebrar de novo. Então, a gente tem que devolver para ele toda essa confiança que ele perdeu, tá? Então, faz exercícios em pé, faz uma marcha estacionária com ele, antes de começar a dar os passos. Quando for começar a dar os passos, esteja do lado dele, dá a mão a ele se for preciso, segura no braço para dar essa confiança. O início é sempre mais lento, né? E aí, depois de 3 semanas, a gente começa esse exercício, né, em pé, marcha, começa a trabalhar mais marcha, muito fortalecimento ali para a marcha. Qual? Agachamento, fortalecer os glúteos, glúteo máximo, médio, principalmente o médio, que ele é muito ali, ele está 100% responsável pela nossa marcha, então trabalhar com ele. E aí vem aquele fortalecimento total, né, do membro inferior. Aí a gente já passa, após 6 semanas, 1 mês e meio, já entra naquele tratamento neuromuscular, que a gente já comentou aqui anteriormente o que é, quais são os exercícios que envolvem esse tratamento neuromuscular. Então, passou 1 mês e meio do pós-cirúrgico, você entra no tratamento neuromuscular com esse paciente. Qual é o prognóstico desse paciente? É que ele tenha um retorno funcional, ou seja, que ele volte a fazer as suas atividades do dia a dia, volta a caminhar dentro de casa ali, dentro de 6 semanas, que é o nosso prazo aí do nosso tratamento inicial. Tá? Então, o retorno funcional, o paciente fala para você, eu já quero voltar a andar. Com quanto tempo que eu volto a andar? Você já pode falar com ele, ó, dentro de 1 mês e meio, você já está voltando a fazer suas atividades aqui dentro da sua casa. E esse tratamento ele também pode prolongar até 3 meses, tá? Então, o paciente não só acabou a entorse, ainda sente algumas outras dores, aí a gente já pede algum exame de imagem para poder observar se não fraturou outro ossinho ali dentro do pé e não ficou só ali no tornozelo mesmo, tá? Mas aí trabalhar esse paciente como um todo, tá? Então, não é a gente pensar só no tornozelo. O problema está no tornozelo, eu vou trabalhar só o tornozelo. Então, vamos trabalhar também todo esse membro inferior, tá bom? E assim a gente responde as perguntas desses 3 tipos de pacientes, né? Então, respondi as perguntas desses 3 tipos de pacientes, tiramos as dúvidas e, como eu disse, onde eu busquei isso? Onde eu busquei resposta para essas dúvidas? Não foi no Google, né? Se você for no Google e buscar aí, você não vai encontrar resposta. Foi através de 5 artigos muito bem desenhados, artigos de alta qualidade metodológica, que eu busquei em base de dados confiáveis.
tá bom? E, gente, naquele paciente que apresenta uma entorse de tornozelo recorrente e aquele paciente que você quer prevenir uma entorse de tornozelo, ou seja, um público mais idoso. Público idoso, a gente quer prevenir essas coisas com ele, ou até mesmo, às vezes, algum atleta. Você quer prevenir uma entorse no atleta, um corredor? Então, o que trabalhar com esses pacientes? Ou aquele paciente que chega para você e fala assim, nossa, em menos de 6 meses eu já torci meu pé 3 vezes. Tem esses pacientes. Ou seja, ele tem um ligamento frouxo. Ele está com o ligamento mais frouxo. O que trabalhar com esses pacientes na prevenção? Que apresentam aí essa instabilidade ligamentar. Então, aqueles exercícios neuromusculares, que a gente já comentou, já falei com vocês quais são esses exercícios, né? Então, trabalhar com eles todos aqueles exercícios para prevenir as entorses de tornozelo, tá bom? E quais são as técnicas pouco eficazes? Também vou trazer as técnicas pouco eficazes, porque a gente fala das eficazes e eu vou mencionar aqui as não eficazes, as técnicas pouco eficazes para trabalhar com esses 3 tipos de pacientes que nós falamos, ou seja, o paciente com entorse aguda, o paciente com uma entorse crônica e o paciente pós-cirúrgico. São as técnicas que eu não mencionei, né? Então, se eu não falei, é porque ela não é boa, mas eu vou destacar aqui 3 principais que eu vejo muitas pessoas utilizando e que às vezes você está perdendo o tempo da sua sessão fazendo uso dessas técnicas com seu paciente que não vai gerar o resultado que você espera, que é a ventosa. Então, eu vou usar a ventosa para desinflamar esse tendão, desinflamar essa articulação. Então, ela não vai ter esse resultado benéfico. A acupuntura ou a auriculoacupuntura e o TENS. Rayane, de onde você tirou isso? Da evidência. Também, se quiser saber mais, eu mando para vocês os estudos que comprovam isso. Tá? É só mandar para mim no direct pedindo que eu mando para vocês esses estudos. Está incluído nesses 5 estudos que eu falei, que eu li, reli e analisei a qualidade deles, tá bom? Então, são essas 3 intervenções que apresentam pouco benefício, que elas são pouco eficazes no tratamento do paciente com esses 3 tipos de entorse aí de tornozelo e nesse que é lesionado, né? Pós-cirúrgico. Então, a ventosa, acupuntura ou auriculoacupuntura e o TENS. Então, eles não têm um efeito benéfico para alívio da dor, não tem efeito benéfico para um retorno funcional rápido e não tem um efeito benéfico para ganho de amplitude de movimento. Um outro também que eu vejo muito sendo utilizado para aumentar a estabilidade, para reposicionar a articulação, para reduzir o edema, o inchaço, é o kinesiotaping. Então, o kinesiotaping também entra nessa lista aqui dessas técnicas que apresentam pouco efeito. Beleza? Como eu disse, tá nesses estudos que eu mencionei para vocês, tá na evidência. Então, vamos usar técnicas que são eficazes. Vocês viram que é mais base de fortalecimento, estabilidade, exercícios mais específicos, olhar para o paciente como um todo, do que às vezes pegar qualquer uma técnica ali e achar que ela vai resolver todo o problema. Então, tá mais num tratamento aí com técnicas mais específicas, né? Fortalecimento, exercício. Então, não tem muito uma fórmula mágica, não vai ter uma fórmula mágica para a gente ganhar com esse paciente, nem técnica milagrosa, né? Não existe aquela técnica que vai resolver todo o problema. Uma técnica ela tem efeito X, Y, Z. Se uma técnica tem vários efeitos, desconfie, porque alguma coisa ela está pecando. Alguma coisa ela não vai ser eficaz para isso tudo. Ela ativa a musculatura, ela relaxa a musculatura, ela reposiciona a articulação. Desconfie. Como é que pode? Tá? Então, a base é o movimento. A base dos tratamentos é o movimento e o movimento certo na hora certa. Tá bom, gente? Bom, vocês têm alguma dúvida, pergunta?
comentário. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? O conteúdo fez algum sentido para vocês? Vai ajudar vocês na prática clínica de vocês? Conta aí para mim poder saber se esse tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo que vocês gostam. Para eu poder saber se esse conteúdo ajuda na prática clínica de vocês. Porque a intenção é essa, né? É agregar valor. A intenção desse programa é esse. É fazer com que você se destaque na sua profissão. Fazer com que você ganhe mais na profissão. Tá? Então, vocês vão, depois se tiver alguma dúvida, se vocês ficarem com tiver alguma pergunta, pode mandar no direct também, que eu sempre respondo, tá bom? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo. Resumindo, muito obrigada, Fred. O Fred disse ótimo conteúdo, muito obrigada pelo seu feedback. Suzane também comentou, claro que foi bom, que fez sentido e que, como sempre, foi maravilhosa. Muito obrigada, Suzane. Muito obrigada. Então, gente, só para resumir, finalizando, fechando a live de hoje. Então, para cada tipo de paciente, seja na entorse aguda, seja na entorse crônica ou um paciente pós-cirúrgico, existe um tratamento diferente e específico para cada paciente desse, tá? E vai ter o tempo certo para você aplicar as intervenções. Então, você respeitando esse tempo, você consegue gerar um resultado com ele muito grande. Você tem um resultado bom com esse paciente. Então, é respeitar esse limite e usar essas intervenções que nós falamos aqui. E é claro que na live aqui eu não levei em considerações, né? Não levei em considerações outras questões específicas dos pacientes, né? Não avaliei o paciente, a gente só está falando direto mesmo em questão da patologia específica, tá? Então, outras questões aqui a gente não levou em consideração. É pegar aquele paciente mesmo ali com essas características aqui que eu falei. Então, se você pegar um paciente, você vai avaliar outras coisas com ele, vai analisar outras questões que não vêm ao caso na live de hoje, tá? Então, é pensar no paciente como um todo. Esse é o segredo também. Não é olhar só para a doença ali, só para o local da dor. Tá joia? E mais assim, para fechar, né? É o que eu sempre falo, é o meu dilema. Vamos usar técnicas atualizadas para a gente poder gerar mais resultado com esses pacientes. Vamos mudar a rota da nossa profissão, gerando resultado, que é o que ele quer, o paciente quer resultado. Então, gerando resultado com ele, a gente vai conseguir elevar aí o nome da nossa profissão, nós vamos conseguir se destacar na profissão. Então, nós vamos destacar da multidão. Fazer o que todo mundo faz é fácil. Fazer o diferente, que é o que vai te tornar um profissional diferenciado, um profissional de destaque. Tá joia? Muito obrigada pela presença de todos vocês, muito obrigada pelos comentários. E terça-feira que vem estaremos aqui, ao vivo, às 7h07. Eu espero vocês na terça-feira que vem, aqui comigo. Tá bom? Um beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.